Existe um livro que para muitos já nasceu um clássico. Ele é considerado um fenômeno raro, é mais que um best-seller. Desde sua publicação, em 1940, é aclamado como o melhor livro para orientar a compreensão de uma leitura. Quem conhece suas técnicas nunca mais lê da mesma forma. Apesar da fama, seu título causa um estranhamento. Afinal, por que as pessoas já alfabetizadas deveriam ler uma obra chamada Como Ler Livros? Sejam bem-vindos a esse programa em que nós vamos apresentar a vocês uma obra e tanto. Queremos falar hoje sobre Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente, obra de Mortimer Adler e Charles Van Doren. O original possui mais de 400 páginas dedicadas a ajudar pessoas comuns a ler melhor. Apesar do tamanho, Como Ler Livros possui seções curtas e fáceis de ler. São milhões de exemplares vendidos ao longo de anos e no Brasil não foi diferente. Além do livro ser um guia de leitura, é um tratado de filosofia e educação. Logo no início, o destaque está na divisão dos 4 tipos de leitura: elementar, inspecional, analítica e sintópica. Falaremos sobre o aspecto principal de cada uma delas. Mas antes de continuar, quero te chamar a curtir esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sininho para não perder as novidades e inscreva-se aqui no canal da Brasil Paralelo. Olha, prometo, sempre teremos bons conteúdos por aqui. Vamos falar agora da leitura elementar. Ela é o primeiro nível, onde espera-se que o leitor consiga ler as frases. Estamos falando da alfabetização, mas não do jeito que conhecemos hoje em dia. Mortimer Adler ressalta que para a leitura elementar é preciso ter prontidão para a leitura, prontidão física, prontidão intelectual e prontidão linguística. E como ter todas essas coisas? Buscando ter domínio do vocabulário e lidando com o contexto das leituras. Se você lê e consegue responder a seguinte pergunta: o que diz essa frase? Esta etapa está concluída. Passemos agora para a leitura inspecional. A leitura inspecional é dividida em 2 fases. A primeira é chamada de pré-leitura ou sondagem sistemática. Nesse caso, o intuito é descobrir o conteúdo do livro sem precisar ler do início ao fim. Adler recomenda que você se imagine tendo que colocar o livro na estante de uma biblioteca. Apenas folheando, você consegue responder de que tipo é o livro? É preciso saber o tipo para classificá-lo. Então, basta ler como se fosse um detetive. As dicas, nesse caso, são: examine a folha de rosto, o prefácio e o sumário. Consulte o índice. Leia a contracapa e a sobrecapa, examine os capítulos que parecem ter o conteúdo principal, folheie tudo, leia 2 ou 3 páginas finais e o epílogo. Depois de ler dessa forma, você saberá minimamente qual é o assunto. O próximo passo é decidir se vale a pena ler com calma e atenção. A segunda fase da leitura inspecional é a leitura que a gente chama de superficial. Veja o que o autor diz: ao encarar um livro pela primeira vez, leia-o sem parar, isto é, leia-o sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir nos pontos que ainda permanecem incompreensíveis. Isso quer dizer que devemos ler sem parar até o fim, mesmo sem entender tudo. O entendimento completo fica para uma segunda vez que formos ler. Nesse caso, já vamos ter uma noção panorâmica de tudo o que vamos encontrar. Talvez essa seja a dica que hoje em dia a gente vai ver como leitura dinâmica, por ser muito rápida e superficial. Adler defendeu que nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece e nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que seu aproveitamento e compreensão exigem. Outra dica complementar é: se você já sabe o conteúdo, tudo bem ler mais rápido. Naturalmente, se o conteúdo é uma novidade, é necessário ler sem pressa de terminar.
principalmente se for uma segunda leitura. Passemos para a leitura analítica. A leitura analítica é muito exigente. Ao ler, é preciso ter 4 perguntas em mente. O livro fala sobre o quê? O que exatamente está sendo dito e como? O livro é verdadeiro, em todo ou em partes? E daí? Mortimer Adler se preocupou em selecionar perguntas que comprovem o entendimento do que foi lido. O analfabetismo funcional consiste justamente em conseguir ler, mas não conseguir entender o que foi lido. Se após a leitura nós conseguimos dizer o assunto, resumi-lo com as nossas palavras, perceber que lemos algo que faz sentido, ou, se algo estava errado, compreendemos bem o que o autor quis passar, nós estamos lendo bem. A última parte é pensar, e daí? Com essa pergunta estranha, o autor nos leva a refletir que diferença o conteúdo fez na nossa vida. Ler analiticamente é ler analisando, procurando respostas. Exige atenção, calma, cuidado e pesquisa. Não adianta chegar ao final do livro, dizer terminei e não entender nada. Existem também as leituras extrínsecas, que são as leituras de outras obras para ajudar na compreensão da obra principal que nós escolhemos. Essas dicas estão direcionadas a livros teóricos. Livros práticos e livros de fantasia, por exemplo, possuem outras técnicas. A ficção, o teatro e as poesias, por exemplo, Adler sugere ler para ter experiências artísticas, de encontro com a beleza. Ao ler um romance, ele sugere não parar. Ler tudo vivendo com os personagens, se colocando na história. Nesse caso, não lemos para ficar mais inteligentes, mas nós lemos para ter uma nova experiência de vida, junto com os personagens. Mas quando se trata de livros teóricos, que ensinam conceitos, o ideal é terminar a leitura sabendo mais do que no início. No caso dos estudos, uma dica que divide opiniões é a de escrever no livro. Sei que tem gente que não gosta, mas o Adler aconselha. Alguns benefícios são: escrever pode te manter mais atento, mais desperto. Ler é pensar e o pensamento se expressa na escrita. Então, anotar ajuda a lembrar. Se não quiser anotar no livro, é bom ter um caderno do lado e ir fazendo seus rascunhos. Também é válido ler com esse caderninho, porque os resumos se tornam um compêndio das frases mais marcantes. Os tipos de anotações são 3. A primeira é estrutural. Adler recomenda que sejam respondidas as seguintes perguntas: qual o tipo do livro? O que ele diz? Qual é a estrutura e o conceito do argumento ou dos argumentos? Ele ensina que é bom anotar as respostas no sumário mesmo. A segunda é a conceitual. Ao longo do livro, vamos anotando as ideias que surgem. A terceira é a anotação sobre como debater sobre o assunto lido. É a preparação de discussões e argumentos feitas em papéis à parte mesmo. É interessante marcar as páginas com os pontos mais importantes para a gente não perder. E temos a leitura sintópica. A leitura sintópica é o último nível, o mais avançado. Exatamente aqui deveriam estar os universitários, por exemplo, principalmente os que se dedicam a pós-graduações. A leitura sintópica relaciona várias obras. É uma leitura analítica multiplicada. Exige habilidade de lidar com vários livros para encontrar a relação entre eles. Muitos autores diferentes escreveram o que pensaram sobre um mesmo tema. Cabe ao leitor colocar esses escritores para conversar. Por exemplo, Aristóteles, Sêneca e Santo Agostinho falaram sobre a felicidade, mas eles não viveram na mesma época. Então é preciso que alguém leia cada um deles, entenda o que disseram e saiba reproduzir, percebendo onde concordam e onde discordam. Ao fazer a leitura sintópica, entendemos a mensagem que o livro passa dentro do contexto do pensamento universal. Isso é chamado de conversação civilizacional. Por fim,
Como Adler era muito didático, ele também elencou uma lista com os clássicos que todos deveriam consultar antes de ler. São dezenas de livros recomendados, de vários tipos e épocas. O intuito era justamente dar ao leitor a possibilidade de escolher e de treinar. Como ler livros não fez sucesso apenas por ser um conjunto de regras de leitura. Existe um ensinamento que fortaleceu a beleza da obra. Ler é conversar com o autor. Ele quis dizer algo aos seus leitores, resolver um problema, comunicar uma ideia, uma experiência. Ler é ter contato com o pensamento de quem já se foi, aprender experiências de vidas inteiras. Mesmo que não seja possível viver tudo o que Machado de Assis ou Dostoiévski viveram, é possível experimentar o que eles deixaram na literatura. Ainda existem 11 regras de leitura que Mortimer Adler deixou para ler melhor. Diga aqui nos comentários se você deseja uma continuação desse vídeo e qual foi o último autor com quem você conversou e o que aprendeu. Se esse conteúdo gerou valor para você, aqui vai um convite que vai te interessar muito. Após quase 10 anos de história, lançamos o nosso primeiro produto físico, o Clube do Livro Brasil Paralelo. Reunimos 12 obras raras e fundamentais. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Cada obra foi selecionada por nossa curadoria para oferecer a você um plano de estudos estruturado, permitindo o desenvolvimento da sua inteligência. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês na sua casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida, uma coleção para as gerações. Cada edição foi desenvolvida com rigor editorial, tem capa dura, projeto gráfico exclusivo, feito pelo time da BP, e aqui vai o meu convite. Se você está vendo o vídeo agora, saiba que são os últimos dias para você fazer parte desta iniciativa. Por ser um produto físico, nós vamos mandar o livro para sua casa, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia de que esta coleção estará disponível novamente. Então toque no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo hoje mesmo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Boas leituras!